anteriormente na Segunda Guerra Mundial. O eixo estava indo bem em suas conquistas, então continuemos de onde paramos. Os japoneses, após atacarem Pearl Harbor, ocupam as Filipinas e estabelecem um estado fantoche. Além disso, eles empurram os chineses para o interior da China e forçam a entrada da Tailândia na guerra. Já na Europa, os finlandeses conquistam mais território ao norte, mas os alemães são obrigados a recuar alguns quilômetros. No Kremlin acontece um golpe de Estado. Stalin é morto e Nikita Khrushchev se torna o líder da União Soviética. Após isso, a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos e o Japão à União Soviética. E os japoneses começam a financiar uma rebelião na Índia e invadir a Birmânia. Nas Américas, os Estados Unidos exercem pressão para que outros países entrem na guerra, com todos os países da América Central entrando. Eles também tentam convencer o Brasil a entrar, mas a Alemanha oferece uma siderúrgica e colônias ao Brasil para eles entrarem no eixo, com o Brasil aceitando. Na Europa, os alemães retomam sua ofensiva. No Oriente Médio, os turcos invadem a Arábia e na Ásia o Japão inicia seus avanços no extremo Oriente Russo e também invadem a Mongólia. Em junho se inicia a Batalha de Stalingrado, Khrushchev recebendo o risco dos alemães chegarem a Moscou, muda a capital para Ekaterimburgo. Com as tropas russas em Stalingrado, os japoneses avançam bastante na Mongólia e no extremo Oriente Russo. Após algumas promessas territoriais, Espanha e Portugal entram na guerra. Isso seria decisivo na África, o que deixou os britânicos em uma situação complicada. Os italianos invadem a Libéria, já que era um protetorado americano, e cercam os britânicos no Egito. Na América do Sul, com a permissão da Alemanha, o Brasil invade as Guianas. Por falar em Brasil, ele estava com dificuldades para enviar reforços aos seus aliados por causa do bloqueio naval do Reino Unido. Porém, com a ajuda dos submarinos alemães, eles conseguiram furar o bloqueio por um breve momento, mas o suficiente para chegarem reforços na África. E os italianos desembarcam no Oriente Médio para ajudar os turcos na Oceania, e os australianos, aproveitando a distração dos japoneses nos outros frontes, invadem os territórios da Ásia. Na Índia, a rebelião dos indianos se mostra um sucesso e os paquistaneses também se revoltam. Os japoneses invadem mais territórios na Birmânia e na China, estabelecendo mais estados fantoches na costa da China. Na Índia, os britânicos se rendem, com o Paquistão ganhando independência, e o Japão estabelecendo estados fantoches na Índia e Birmânia. Na Europa, os alemães conquistam mais território na Rússia, chegando até Moscou, e com o Reich Commissariat do Ucrânia ganhando mais território. A Finlândia anexando alguns territórios e a Turquia também, e os alemães estabelecendo um Reich Commissariat no Cáucaso. Os russos lançam uma contraofensiva chegando perto de Moscou e causando grandes baixas aos alemães. Mas isso enfraquece as forças no extremo Oriente Russo, com os japoneses conquistando a Mongólia e invadindo a República de Tuva. Na Austrália, os japoneses conseguem fazer uma invasão e os australianos recuam para uma tática de guerrilha. Na África, após muitas batalhas, a Arábia se rende e os britânicos são expulsos do Oriente Médio. Após isso, eles recuam para a Rodésia e a África do Sul, onde montariam uma linha defensiva. Logo em seguida, os turcos anexam quase todo o Oriente Médio, os italianos todo o Nordeste africano e algumas outras colônias dos britânicos e franceses, e os espanhóis, o Marrocos e Camarões. Após o exército chinês ser empurrado para o interior, a China colapsa e se fragmenta em vários países, com os japoneses estabelecendo estados fantoches na Mongólia e Tuva. A derrota da China foi um alívio para o Japão, mas eles ainda tinham que lutar contra a União Soviética. Enquanto isso, na Europa, os alemães contra-atacam a ofensiva soviética e os japoneses financiam um movimento separatista em Yakutia. Após isso, os alemães estabelecem o Reich Commissariat de Moscou e avançam até os Urais e pela Ásia Central. Os americanos, após muito tempo de preparo, desembarcam no nordeste do Brasil, no norte da África e na Normandia, na França. Então a Alemanha fez um acordo com a França de Vichy em que, se os franceses ajudassem a lutar contra os aliados, a Alemanha desocuparia o resto da França e ofereceria colônias à França, com os franceses aceitando. Na Ásia Central, os alemães estabelecem outro Reich Commissariat, mas esse ficou sob administração turca. Logo em seguida, eles avançam em direção a Ekaterimburgo, cercando a cidade. Após isso, a União Soviética já estava em seu limite e então o país colapsa e se rende. Na Austrália, a tática de guerrilha dos australianos falha e os japoneses desembarcam na Nova Zelândia. No Brasil e na África, os americanos se espalham mais. Na Europa, os americanos tentam desembarcar na Groenlândia, mas têm dificuldades por causa do clima. O dia D falha por causa da ajuda dos franceses, então a Alemanha cumpre sua promessa de desocupar a França. Fora isso, os alemães convencem a Irlanda a entrar na guerra,
Eles ocupam a Irlanda do Norte, e com a ajuda de seus aliados os alemães invadem a Grã-Bretanha. O rei, percebendo o risco de capitulação, foge para o Canadá. Os alemães estabelecem um estado fantoche na Grã-Bretanha, controlado por Sir Oswald Mosley, e começam a invadir o Canadá pela Groenlândia. Na América do Sul, o Japão lança um ataque coordenado na costa do Pacífico para ajudar o Brasil. Os britânicos são expulsos da África do Sul. E o Brasil convenceu a Argentina e a Venezuela a entrar na guerra, embora tenha que ceder metade da Guiana à Venezuela. E aproveitando a distração da Royal Navy no Canadá, os argentinos invadem as Ilhas Malvinas. Na África, o desembarque americano, aparentemente bem sucedido, se prova uma tragédia e os americanos são obrigados a abandonar a África. Na América do Norte, os alemães têm dificuldades no Canadá. Na América do Sul, a Argentina ocupa o Uruguai com a queda do Chile e o Japão envia reforços ao Brasil, que aos poucos expulsa os americanos. Fora isso, o Brasil desembarca na República Dominicana e os países da América do Sul se rendem. Na América do Norte, os alemães convencem o México a entrar na guerra. O México, vendo que o eixo iria vencer, aceita. Os japoneses invadem o Alasca, então os Estados Unidos e o Canadá começam a ser invadidos por todos os frontes. Antes da guerra, a Alemanha estava começando a produzir uma bomba nuclear e a essa altura ela já estava pronta. Então os alemães lançam a sua bomba em Washington, fazendo os Estados Unidos se renderem, e logo em seguida lançam outra em Ottawa, fazendo o Reino Unido se render. Pondo um fim à guerra. Após a guerra, o mapa mundi seria assim, com agora o mundo estando dividido entre duas potências.